Graça e paz daquele que vive para todo sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para tratar do assunto do tabernáculo. Nós estamos falando da arca, essa arca da aliança, a arca do testemunho, a arca do Senhor. Nós já falamos que essa arca vem algumas informações a respeito dela, que ela foi feita de madeira de acácia ou de cetim e revestida de ouro, primeiro por dentro, para depois ser por fora. Nós falamos então que a arca aponta para Israel, para a presença do Senhor. Para nós também, ela mostra a presença de Deus. Mas a arca aponta para o Cristo encarnado, o Cristo em carne e Deus, revestido de ouro por dentro e por fora. Então nós vimos aqui essas informações já, e hoje nós vamos dar mais algumas informações a respeito dessa arca, certo? Aqui, né, o tabernáculo começa aqui no capítulo 25, no verso de número 10, e aqui está a descrição. Bom, você já percebeu, nós já estamos falando que o Senhor começou a tratar do assunto do tabernáculo de dentro para fora, da peça mais importante e a que mais aponta para ele, que é a arca para fora, certo? Do santo dos santos para o santo, para o átrio. E nós vamos seguir aqui então essa descrição explicando, certo, a respeito da arca. Então vamos ler aqui o texto da arca. Diz assim: também farão uma arca de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio e sua altura de 1 côvado e meio. Então tu a cobrirás de ouro puro por dentro e por fora, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor, certo? É aqui que nós estamos estudando, lembrando que a arca, ela é esse caixote com essas medidas, que nós vamos falar um pouco dessas medidas hoje, e em cima desse caixote há o propiciatório. O propiciatório se encontra aqui em Êxodo 25, do 17 ao 22, e Deus falava de cima do propiciatório. Então veja que a arca aponta o que Jesus é, o propiciatório aponta para a obra do Senhor Jesus, e através da obra do Senhor Jesus, Deus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo fala, certo? Então isso nós já vemos o Espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus. Tudo aquilo que Jesus é, a pessoa de Cristo, tudo aquilo que Jesus fez, a obra de Cristo, e tudo aquilo que Jesus falou, o ensino de Cristo em toda a Escritura. Então, meus irmãos, é muito rico o estudo do tabernáculo para a gente ter realidade da obra do Senhor Jesus no Velho Testamento. O Velho Testamento é um testamento que aponta para Cristo. Então há uma fragmentação de Cristo por todas as páginas e histórias e textos do Antigo Testamento. É considerado uma sombra, mas nessa sombra nós podemos ver muita realidade através do Novo Testamento. Então veja que hoje nós vamos estudar um pouco as medidas da arca. Se encontra aqui no versículo 10, né? O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e sua largura de 1 côvado e meio, e sua altura de 1 côvado e meio. Então veja que não há um consenso a respeito de quantos centímetros é 1 côvado. Alguns dizem 63 centímetros, outros dizem 50 centímetros, outros apontam para 45, a maioria aponta para 45 centímetros. O côvado era a medida de um braço de um homem, desse dedo ao cotovelo. Então isso era o côvado. Então geralmente daria 45 centímetros. Então nós vamos ver que a arca, Deus não deixou claro para nós então a medida exata da arca, né? E hoje em metros, em centímetros, visto que naquele tempo se media por côvados. Mas se nós formos pegar 45 centímetros, nós vamos ver que ela tem 70, certo? Por 1,10. Então ela tem 1,10 de comprimento por 70 de altura, certo? Então é mais ou menos isso, mas nós não vamos nos apegar a essas informações que não são tão concretas. Talvez não sejam tão importantes porque Deus não deixou claro a medida do côvado para nós aqui, certo? Mas é mais ou menos isso.
certo? 1,10 m por 70, 1,10 m de comprimento, 1,10 m e 70 centímetros, certo? Agora, o que eu gostaria de explicar é porque 2,5 côvados de comprimento, né? Aí nós vemos aqui 1,5 côvado de largura e 1,5 côvado de altura. Se a gente pôr para 45 centímetros, a gente vai entender, certo? Que 2,5 côvados de comprimento, o comprimento dela é grande, né? Um pouco maior, e 1,5 de largura e de altura, certo? Então veja que não são medidas exatas, são medidas quebradas, são meias medidas, são 3 meias medidas, não é verdade? Por exemplo, 2,5 côvados, olha só, medida, né, quebrada, meio, 2,5 côvados, 1,5 côvado, 1,5 côvado. Então nós vamos estudar um pouco a respeito dessas medidas, certo? Que são quebradas, mas nós vamos ver aqui nesse texto que Deus não deixou claro também, não foi revelado a espessura da madeira, certo? Que foi usado. Qual a espessura dessa madeira? E nem do fundo, que a arca tinha um fundo, né? Porque foi guardada ali dentro da arca o maná, né? Os mandamentos, as pedras dos mandamentos e a vara de Arão que floresceu. Então havia uma tampa por baixo ali, né? Tampando por baixo. Não há também relatório algum da espessura, quantos centímetros, né, nós vamos pensar assim hoje, né, quantos centímetros tinha, né, a espessura dessa madeira de acácia ou de cetim. Então isso já também fala para nós algumas coisas importantes, que a arca aponta para Cristo encarnado, ele sendo homem e ao mesmo tempo ele sendo Deus. Mesmo apontando, nós não vamos saber tudo a respeito dessa arca, como nós também não vamos conseguir nessa terra saber tudo de Cristo, certo? Ou seja, é por isso que tem coisas que não foram reveladas. Então, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, verso 12, Paulo diz assim, ó: agora vemos em espelho de maneira obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então agora, meus irmãos, nós vemos em parte, agora nós conhecemos em parte, nós vemos de uma maneira ainda obscura. Isso quer dizer que nós não temos completamente a revelação do Senhor Jesus, visto que a arca de madeira revestida de ouro por dentro e por fora aponta para o Senhor Jesus. Então nós não temos essa realidade. Paulo falou muito bem aqui que nós vemos como espelho de maneira obscura, mas lá naquele dia nós vamos ver face a face o Senhor Jesus. Então vai ficar claro para nós, vamos ter a realidade plena, absoluta, cabal. Mas agora não, agora nós conhecemos em parte, como a arca, viu? Nós conhecemos em parte, certo? Nós conhecemos em parte, até o côvado é em parte, e a espessura da madeira nós não temos essa informação, e a tampa por baixo da arca também nós não temos informação. Isso vai coincidir com o que Paulo está falando aqui, ó. Agora conheço em parte. Então nós hoje conhecemos a pessoa de Cristo, a obra de Cristo e o ensino de Cristo em parte. Só quando nós pudermos contemplar o Senhor Jesus face a face é que nós vamos ver claramente. Então, pela eternidade, eu creio assim. Alguns creem que quando nós chegarmos ao céu com o corpo transformado, nós teremos uma mente assim que saberemos tudo de uma vez. Não, nada contra esse entendimento. Pode ser que seja assim, que quando o nosso corpo for glorificado, nossa mente for glorificada, nós tenhamos uma mente como a do Senhor e a gente saiba de tudo assim, num piscar de olhos, pela transformação do nosso corpo, certo? Ou outros creem como eu creio. Eu creio que nós chegaremos na eternidade, nós teremos uma mente renovada, porém o Senhor, Ele nos surpreenderá a cada momento com informações, com glória, com luz, com brilho, com revelações extraordinárias do que Ele é, do que Ele fez, do que Ele falou, da criação, de todas as coisas. Então nós seremos surpreendidos, nós ficaremos admirados momento após momento na eternidade. Nós vamos passar a eternidade toda, eu tenho essa fé, aprendendo coisas maravilhosas
a respeito do Senhor, a respeito do que Ele é, do que Ele fez, do que Ele falou, na sua totalidade plena, e nós ficaremos cada vez mais admirados, encantados, extasiados com tamanha graciosidade, com tamanho conhecimento, com tamanha beleza de tudo que o Senhor vai nos falando, nos explicando pela eternidade na Nova Jerusalém. Então hoje, por mais que nós estamos estudando tabernáculo, por mais que nós estudamos Cristo na criação, em Gênesis, nós estudamos Cristo em Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, no Pentateuco, nos profetas maiores, nos profetas menores, nos Salmos, nos Reis, nas Crônicas, por mais que nós estudemos os livros ali da reforma de Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, e por mais que nós tenhamos também acesso aos 4 evangelhos, né, ao livro de Atos, às epístolas paulinas, às epístolas pedrinas, a epístola de Judas, as de Pedro, né, as outras de João, o próprio livro do Apocalipse, que é a revelação do Senhor Jesus, ainda assim, com tamanha quantidade de informações, nós hoje, agora, nós ainda vemos em parte, nós vemos como que por espelho, e por isso que o Senhor não deixou claro para nós a respeito da espessura da madeira e também a respeito da tampa por baixo da arca. Então olha só, essa é a primeira informação que eu quero trazer. E a segunda é as meias medidas. Veja, a arca tem 3 meias medidas, 2 côvados e meio, 1 côvado e meio e 1 côvado e meio. E as 3 meias medidas falam de algo incompleto, certo? Está falando de algo que não é, que precisa de algo para ser completo. Veja, meio, nunca inteiro, meio. Por quê? Nós vamos entrar num terreno aqui que nós precisamos ter uma mente muito esclarecida. Senão nós vamos pensar que Cristo, ele não era completo. Cristo era completo, mas o homem Jesus, o verbo que se fez carne, o corpo foi preparado no ventre de Maria, a natureza humana dele. Então essa natureza humana, essa encarnação que o Espírito de Deus nos ensina e que o falso ensinamento não consegue compreender essa realidade do Senhor. O Senhor, como homem, ele carecia de apoio, de ajuda, de compreensão, de várias coisas. Então, o Senhor como homem, ele foi se completando. Ele não era completo, ele foi se completando, assim como nós hoje não somos completos. Nós precisamos uns dos outros para sermos completos. Por isso, nós vivemos no corpo de Cristo, na igreja. Os desigrejados nunca serão completos, porque para sermos completos, nós precisamos e carecemos de viver na vida da igreja, na comunhão em Cristo, porque nenhum de nós sozinhos somos completos, nenhum de nós sozinhos somos plenos. Nós carecemos de pessoas, de palavras, de ensinos, de ministérios, de homens, de mulheres que possuem capacitação do reino, para que nós possamos ser completos na nossa chamada, na nossa vocação, no nosso propósito. E o Senhor Jesus, ele é um modelo para nós seguirmos. Então o Senhor Jesus não poderia ser diferente de nós. Nós precisamos seguir a Cristo. Nós não seguimos Moisés, nós não seguimos Elias, nós não seguimos Davi, nós não seguimos coaches, nós não seguimos autoajuda, nós não seguimos revelações como esse evangelho de revelagem fajuto e mentiroso. Nós não seguimos essas coisas porque nós temos um modelo. Nós não podemos seguir homens, nós seguimos um modelo. Nosso modelo é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio para ser o nosso modelo. Nós precisamos olhar para Jesus e ver em Jesus o modelo. Então, por isso, o Senhor Jesus sendo o nosso modelo, como homem, ele era incompleto, ele carecia de ser completo através de circunstâncias, de situações, de pessoas e do próprio Pai. Então, esse é o sentido. Como Deus, ele é pleno, ele é completo, ele é absoluto, mas nós precisamos lembrar, precisamos ter realidade muito clara a respeito disso, de que na terra, o Senhor Jesus era um homem realmente, não era uma ficção, um teatro,
Não, era algo muito real, era algo verdadeiro, não era um fantasma, um holograma, não era uma farsa, não veio numa carne diferente da nossa, não veio de uma maneira diferente para que Satanás depois pudesse ter algo contra ele, dizer também, assim como Deus, qualquer um me venceria. Satanás perdeu para um homem chamado Jesus, que também é Deus. Então, por ele estar na carne, Jesus precisava. Por isso que as medidas da arca são meias medidas, 3 meias medidas, certo? Espírito humano, certo? Espírito humano, alma humana, corpo humano, 3 meias medidas. Jesus, espírito humano, alma humana e corpo humano, 3 meias medidas, porque ele carecia no espírito de ser completo, na alma e no corpo. Então vamos estudar um pouco a Bíblia para a gente ter clareza. Então vamos entender assim, para deixar bem claro que o Senhor Jesus como Deus, ele é completo, mas como homem, o homem Jesus, o homem de carne e osso, que suou sangue, por exemplo, lá no Getsemane, que precisou da oração dos discípulos. Esse homem, ele precisava da cooperação de outros homens e do próprio Deus. Então, olha só, se a gente for aqui para o Novo Testamento, nós vamos ver essas 3 medidas sendo desmistificadas diante dos nossos olhos. Nós vamos entender por que a arca era de medidas não completas, mas medidas que eram incompletas, que eram meias medidas, porque apontava para o Senhor Jesus em carne, certo? Então, em João capítulo 5, verso de número 30, nós vamos ler aqui, ó. Diz assim, ó: eu não posso fazer nada de mim mesmo. Cristo deixando então tão claro, é Cristo falando aqui, certo? Jesus falando eu. O evangelho de João é o evangelho onde mais Jesus usa esse termo, eu. E olha o eu dele, o ego dele. O ego dele não era gigante, ele não vivia uma egolatria, um egocentrismo. Ele era esvaziado, né? Eu não posso fazer nada de mim mesmo. Então ele está dizendo uma mentira ou ele está dizendo a verdade? Sozinho ele não podia fazer absolutamente nada. É o que nós estamos vendo assim. Como ouço, assim julgo. Ou seja, para ele fazer, ele precisava ouvir do Pai, certo? Ele não tinha em si mesmo a decisão de julgar. Ele ouvia o Pai e ele julgava de acordo com aquilo que ele ouvia. E o meu juízo é justo, pois não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então veja, ele não busca a vontade dele. Ele está falando como homem aqui, que como Deus ele tem a vontade de Deus. Vocês conseguem entender como a natureza de Deus, como o ouro por dentro e por fora, ele tem a vontade de Deus. Mas como homem, um homem que veio para ser tentado em tudo, muitas vezes a vontade de Cristo, de o homem Jesus no caso, Jesus, o homem, não era a vontade do Pai. Por isso ele obedecia o Pai, por isso ele se submetia ao Pai. Então o Senhor Jesus está mostrando aqui claramente que ele carecia do Pai, porque ele estava na forma humana. Veja, hoje ele está na forma divina. Então hoje esse versículo não se apropria para ele hoje. Ele está falando da realidade que ele se encontrava aqui, e isso foi escrito para nós vivermos como ele viveu. Nós poderíamos ler assim, ó, que nós não podemos fazer nada de nós mesmos, que nós precisamos ouvir o Senhor para ter julgamentos, e que nós não podemos buscar a nossa própria vontade, porque se Cristo é o nosso modelo e a arca aponta para o Senhor Jesus em carne, por isso que são 3 medidas incompletas, são 3 meias medidas, para mostrar que espírito, alma e corpo de Cristo, eles precisavam ser completos, né, humanamente falando. E agora nós podemos ver aqui que o Senhor Jesus em espírito está dizendo que o meu espírito, eu não posso fazer nada de mim mesmo, eu preciso do Pai. Se nós formos ver aqui também em João, no capítulo 10, no verso de número 30, nós vamos ver o Senhor Jesus dizendo assim, ó: eu e o Pai somos um, certo? Ou seja, o verbo que se fez carne e habitou entre nós está dizendo assim que ele e o Pai é um só.
Ou seja, ele está dizendo que na terra aqui, ele careceu do Pai. E ele se tornou um com o Pai, porque sozinho ele é uma meia medida. Com o Pai, ele é uma medida completa. Isso aponta para nós também. Nós sozinhos, nós somos sempre uma meia medida. Nós nunca somos completos. Mas quando nós estamos em Cristo, nós nos tornamos completos, porque só em Cristo nos tornamos completos. Como Jesus no Pai se tornava completo. Sem o Pai, ele era incompleto, como homem. Como Deus, ele é completo. Mas ele não veio só como Deus para cá. Ele veio como homem. Então, como homem, ele e o Pai eram um. E nós estamos em humanidade, nós somos incompletos, nós somos 3 meias medidas também. Espírito, alma e o nosso corpo são incompletos e nós só seremos, ou nós só somos completos quando nós estamos em um com o Pai. Então veja que essa é a realidade aqui, né? Mas a gente vai ver que esse homem, Jesus, ele precisava de cooperação, certo? Nós estamos estudando então a arca, essas 3 meias medidas, né? 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura, 1 côvado e meio de altura, certo? Então veja, 70 centímetros por 1,10 mais ou menos, mas são meias medidas para nós aqui estudarmos em côvados, e nós estamos estudando o significado de ser meias medidas. A arca que aponta literalmente para o Senhor Jesus. Então a gente está falando que como homem ele precisava ser completo, certo? Então se a gente pegar aqui o Evangelho de Lucas, nós vamos ver aqui, ó. Você tem a Bíblia aí, você pode abrir também. Lucas no capítulo de número 8, né? Vamos ver aqui. Lucas 8 diz assim, ó. Depois disto, andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que foram curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Então, veja. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras. Agora, olha só o que Lucas está relatando. As quais o serviam com seus bens. Então, as mulheres iam de aldeia em aldeia com Cristo e os 12, servindo ao Senhor com seus bens. Então, se isso não for cooperação, não existe mais nada que é cooperação. Por que nós estamos dizendo isso? Que as mulheres tinham um papel importantíssimo no ministério de Cristo. Servir ao Senhor com seus bens. Então vamos dizer assim hoje claramente, que jeito que Jesus vivia nesses 3 anos e meio, junto com os 12. Mulheres o sustentavam, certo? Mulheres davam seus bens para Cristo. E Cristo era sustentado por mulheres. Então vejo que o Senhor Jesus, sendo tudo o que ele foi, ele poderia todo dia ter uma pesca milagrosa para poder alimentar os 12 e a si mesmo. Não fez assim. Todo dia ele poderia operar um milagre de proporções extraordinárias e trazer recursos financeiros para o seu ministério. Não fez assim. Escolheu mulheres. Olha só, mulheres, não foram homens. Mulheres. É tão estranho isso naquele tempo como hoje. Por exemplo, aquele homem é sustentado por uma mulher. Que jeito que nós vemos esse homem? A gente vê com maus olhos. Cristo era sustentado junto com os apóstolos por várias mulheres. Então o Senhor permitiu, mesmo sendo o que ele era Deus, mas ele estava em carne, pela humanidade viver como um homem. Porque se ele vivesse como um Deus, ele ficaria fazendo prodígios a todo tempo e não careceria de ninguém. E ele poderia dizer assim, eu não preciso de ninguém. Mas não foi isso que ele fez. Como muitos de nós, tão fracos, tão insignificantes,
Nós temos às vezes a pachorra de dizer, não preciso de ninguém não, eu me viro sozinho. Não, meus irmãos, isso é espírito errado no nosso meio. Nós carecemos, nós precisamos uns dos outros. Então, às vezes nós temos um orgulho tão grande, um orgulho tão louco, orgulho de se fechar, mas na verdade nós precisamos nos abrir, porque nós precisamos uns dos outros. Cristo precisou dessas mulheres para servir a Ele com seus bens. Então as mulheres cozinhavam para Cristo, lavavam as roupas de Cristo e financeiramente abasteciam o ministério de Cristo. Então você pode pensar que 13 homens no Cristo mais 12, pregando de aldeia em aldeia, almoço e janta. Quanto essas mulheres não investiram no ministério terreno do Senhor Jesus. Então isso é cooperação. Já lá a arca, no Antigo Testamento, o Senhor falou, faz essa arca, que é o meu filho em carne, revestido de divindade, ouro por dentro e por fora, com medidas incompletas, 2 côvados e meio, 1 côvado e meio, 1 côvado e meio, para apontar que esse Jesus, que esse Messias, não é um Messias independente, é um Messias que precisa da comunidade, é um Messias que precisa das pessoas para auxiliar na chamada que ele tinha. Nós precisamos ser humildes a esse ponto. Como Cristo foi humilde, Cristo permitiu ser sustentado por mulheres. Olha só, Cristo permitiu ser sustentado por mulheres. Isso é cooperação. Então nós estamos vendo que ele era dependente do Pai, que ele precisava de mulheres, certo? Nós vamos ver que ele escolheu 12 apóstolos, né? Lucas, por exemplo, aqui 6, olha só, Lucas 6, no verso 12, né? Diz aqui que no verso 14 diz assim, ó, Simão, a quem chamou de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariote, que foi o traidor. 12 homens. Para que 12 homens? Cooperação. Cooperação. Ele precisava de cooperação, de ajuda, certo? E olha só que nós vamos ver então que o Senhor precisou de mulheres, o Senhor precisou de 12 apóstolos, o Senhor precisou também de coisas materiais, por isso, meias, medidas, certo? Então nós vamos ver aqui que em Mateus 21, né, nós vamos acompanhar aqui Mateus 21, o Senhor precisando, certo, de auxílio de animais que não eram dele para entrar em Jerusalém, na entrada triunfal, certo? Então olha só, Mateus 21, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Befitagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes, ide à aldeia aí em frente, e logo encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, dizei-lhe que o Senhor necessita deles, e imediatamente os enviará. Então o Senhor necessita deles. Aqueles jumentos não eram do Senhor. O Senhor não tinha jumentos. É como se fosse hoje. O Senhor precisasse de um carro, pedisse um carro para alguém emprestado. Então olha só. Mas o Senhor, ele tem poder. Veja, quando foi criado lá, quando Noé construiu a arca, ele acabou, os animais vieram até Noé por uma operação divina. O Senhor poderia ter feito isso. O Senhor poderia ter trazido 2 cavalos, 2 jumentos, o que ele quisesse, através de uma oração, de uma declaração. Mas o Senhor preferiu usar jumentos que eram de uma pessoa, porque o Senhor é o nosso modelo. Isso mostra que nós precisamos não só do Pai, nós precisamos de pessoas nos ajudando, nós precisamos de apoio como os discípulos, e nós carecemos de coisas materiais que os outros têm. Olha só, o Senhor está sendo apontado na arca
até a vida dele natural, nas 3 medidas incompletas. Então veja que também nós vamos ver que em Lucas no capítulo 22, né, no verso 7, vamos ver de novo o Senhor precisando, o Senhor se mostrando homem mesmo. Lucas 22, 7. Olha só, era a ceia e o Senhor precisava de um lugar para a ceia. Então, como Deus, ele poderia ter construído um lugar, assim, ó, esse lugar aqui eu vou construir só para a ceia por meio de uma palavra divinizada? Sim, ele poderia. Ele fez o céu e a terra. João 1, ele estava lá fazendo o céu e a terra. Mas ele é nosso modelo, ele está como homem. Então, ele está nos dando um modelo de vida. 3 meias medidas da arca. Incompleto, sendo completo por meio de cooperação humana. Então, olha só. Chegou o dia dos pães sem fermento, em que era necessário sacrificar o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-vos a refeição da Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Ele lhes respondeu: Quando entrares na cidade, olha só a resposta do Senhor, encontrareis um homem levando um pote de água. Seguiu-o até a casa em que ele entrar. Dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde está o aposento em que comerei a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará uma grande sala mobiliada. Fazei aí os preparativos. Então, o cenáculo onde Cristo fez a sua última ceia foi um empréstimo. O Senhor deu a direção aos discípulos, dando direção a seguir um homem que teria um pote de água, seguir até a casa dele, fazer a pergunta. E esse homem cederia esse lugar mobiliado para ele fazer a Páscoa. Mais uma vez, o Senhor precisou do jumento para poder entrar na segunda-feira na cidade de Jerusalém. Na quinta-feira, o Senhor então precisa do cenáculo, de um lugar mobiliado, e tudo isso foi cooperação. Então veja que é muito importante a gente ver essas 3 medidas da arca. É importante a gente estudar tudo, ó. A gente estudar a madeira, como nós estudamos, o ouro, agora as medidas, porque nós vamos tendo uma realidade de Cristo no seu ministério, na sua obra, no seu ensino, ele como modelo, para que nós hoje como igreja possamos seguir a Cristo. Nós como igreja muitas vezes queremos seguir outras pessoas, outros movimentos, essas religiosidades gospel. Nós precisamos parar de seguir esse povo, seguir as escrituras. Jesus é aquele que nos conduz. Então Cristo está sendo revelado na arca. Agora, se a gente for também para Lucas 23, 26, diz assim, ó: outra cooperação, 3 meias medidas incompletas da arca, porque aponta para Jesus homem. Lucas 23, 26, diz assim, ó: quando o iam levando, pegaram certo sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. Então nós vemos aqui que na maior obra de Cristo, ele veio para isso, para a cruz. Ele veio para a cruz. Veja, Jesus estava cansado, não suportou carregar a cruz, e ele teve cooperação para carregar a cruz. Simão Cirineu levou a cruz para Jesus, porque Jesus não estava em condições físicas de levar. Ele era um homem cansado, apanhou, sofreu. Então nós vemos que até na sua maior obra, o Senhor Jesus, ele careceu de ajuda. 3 meias medidas. Veja, isso fala muito conosco, de nós carregarmos a nossa cruz, e muitas vezes nós precisamos de Cirineus na nossa vida, de Simão na nossa vida, para poder nos ajudar a carregar
a nossa cruz. Isso é cooperação. Assim como o Senhor homem eu digo, ele estava precisando de cooperação, nós hoje carecemos da cooperação de outras pessoas para a nossa vida, o nosso ministério. Agora veja que Lucas, certo? Ele retrata Jesus como homem, e ao retratar Jesus como homem, o Senhor vai falar muita coisa, Lucas, aqui a respeito do Senhor como homem. Então, se a gente abrir em Lucas no capítulo 2, no verso 40, olha só que nós vamos ter. Nós vamos ter a seguinte informação a respeito do Senhor Jesus. Mostrando ali a madeira da arca revestida de ouro por dentro primeiro e por fora, com essas medidas quebradas, com essas meias medidas, essas 3 medidas, espírito, alma e corpo. Então nós vemos essa realidade aqui no texto de Lucas, apresentando a Cristo como homem. Lucas 2,40. O menino crescia e se fortalecia. Então veja, ele estava num processo poderoso de crescimento e de fortalecimento. Então veja, que ele é o Deus forte como Deus. Como homem, ele tem que se fortalecer. Como Deus, ele é o Deus forte, mas prestem atenção. Ele veio para a terra como homem, vencer na cruz como homem. Então, como qualquer homem, ele se fortalecia e crescia, enchendo-se de sabedoria. Como Deus, ele é o criador da sabedoria. Certo? Agora, como homem, ele tem que se encher de sabedoria. Ele tem que ler os rolos dos livros dos profetas maiores, menores, do Pentateuco. Ele tem que crescer em sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. E essa unção de Deus, esse mover de Deus estava sobre ele. Então olha como que isso é modelo para nós. De que nós precisamos estar sempre crescendo e se fortalecendo e se enchendo de sabedoria. Se Jesus, que não tinha um pecado original, porque não nasceu de relação sexual, e ele era santo, e ele é santo, ele era santo porque eu estou falando dele como homem, ele carecia de crescimento, de fortalecimento, de sabedoria, que dirá nós, meus irmãos. Por isso que a igreja muitas vezes ela é enganada pelo diabo e por homens fraudulentos, porque a igreja acha que os homens da igreja, eles acham que eles são mais poderosos do que Cristo, do que Jesus. Jesus, homem, precisou de tudo isso aqui. E nós vivemos às vezes uma vida de maratonar séries, mas não maratonamos a Bíblia. E nós muitas vezes vivemos uma vida de gastar tempo com coisas que são culturas fúteis e banais, e não gastamos tempo com aquilo que deveríamos gastar como o Senhor Jesus. Daí o reflexo de fraqueza no nosso espírito, de inconstância, de incredulidade, de sobe e desce, de negligência. Porque nós não estamos seguindo o modelo. Nós precisamos seguir o modelo. E nós só temos um modelo. É Jesus. Então Lucas, ele está falando muito disso porque ele quer apresentar o Senhor Jesus aos gregos como esse homem perfeito que eles procuravam. Por isso esses versículos estão aqui tão explícitos em Lucas. Agora olha só, Lucas 2:52. E crescia Jesus em sabedoria. Gente, de novo, a mesma informação, né? Na primeira informação aqui ele se enchia, aqui ele cresce em sabedoria. Ele se encheu tanto da sabedoria que ele começou a crescer por meio dessa sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, o crescimento dele era notório em relação a Deus e em relação aos homens também. Ou seja, ele está crescendo, ele não é completo como homem, ele está se completando com as experiências que ele está tendo como homem e as experiências que ele está tendo com o Senhor, com Deus, o Pai, certo? É o modelo para nós seguirmos, correto? Daí, meus irmãos, nós vamos continuar, né, falando aqui. Se você, por exemplo, for para Lucas aqui, ó, vamos ver Lucas de novo. Ele precisava às vezes de lugares desertos para orar.
Lucas 5:16. Olha só. E nós estamos tirando tudo isso das medidas incompletas da arca, porque é esse o significado de ser medidas incompletas na arca. E muitos outros lugares do tabernáculo são medidas incompletas para mostrar que só há o completo, o pleno, quando estamos reunidos, quando não somos sozinhos. A Bíblia própria diz, né, que aquele que se isola busca os seus próprios interesses, não é verdade? Então, nós não podemos nos isolar. Senhor Jesus, ele era esse homem que carecia do Pai, de mulheres para sustentar e amparar, de discípulos para apoiar, de animais emprestados, de lugares emprestados, certo? Esse Senhor que crescia, e olha só o que ele precisava também, ó. 5:16. Ele, porém, de Lucas, ele, porém, se retirava para lugares desertos e orava. Meus irmãos, se a gente for pensar humanamente, nós vamos pensar assim: se tinha alguém que não precisava orar, esse alguém era o Senhor Jesus. Se a gente for pensar por ele ser santo, por ele ser filho de Deus, por ele não ter nascido de relação sexual. E se tem alguém que não precisa ficar em lugar deserto buscando a Deus, esse alguém é o Senhor Jesus. Mas olha o texto: confrontando nossa mente e dando para nós o modelo de se retirar para lugares desertos e orar. Esse é o nosso plano de vida, meus irmãos. Como igreja, nós precisamos ter esses momentos a sós com o Senhor. O Senhor deixou claro lá no Sermão do Monte, né? Fecha a porta do seu quarto, ora em secreto. Talvez esse o sentido de que o Senhor esteja falando ali no Sermão do Monte. Um lugar deserto, um lugar sozinho, em que nós possamos nos retirar do convívio social, das redes sociais, das amizades por um momento, simplesmente para ter um momento de oração. Certo? Olha só, é modelo para nós seguirmos isso. Agora, se a gente for aqui, né, para Lucas 6:12, então olha, o Senhor Jesus, essa arca de madeira, de cetim ou de acácia, de ouro revestido por dentro e por fora, com essas 3 medidas quebradas, está apontando para ele como homem, está mostrando essas 3 medidas quebradas, a sua vida, o seu ministério, certo? É isso que isso quer dizer. A madeira fala da carne, o ouro fala da natureza divina, o ouro por dentro, o ouro por fora fala da vida no Espírito, andar no Espírito, glória a Deus. E agora que essas 3 medidas falam da maneira a qual ele vivia, incompleto, mas ele buscando ser completo no Pai, com auxílio de mulheres, de discípulos, com a ajuda de pessoas. E olha só, quando o Senhor Jesus tinha que tomar uma decisão séria para a vida dele ou para a vida de outros, o que ele fazia? A gente vai pensar assim: o Senhor Jesus sabia tudo, então ele não precisava assim, né, de ter alguma direção, ele já tinha direção. Não, ele é o modelo para nós. Hoje, quando nós temos que tomar atitude, o que nós fazemos? Nós fazemos tudo errado às vezes. Nós precisamos fazer o que o Senhor Jesus fez no seu ministério. E olha só, Lucas 6:12. Naqueles dias, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. Então veja que ele já ficava em lugares desertos para orar. Mas naquele dia, nós estamos estudando aqui, naqueles dias ali que ele tinha que escolher os discípulos, ele subiu ao monte para orar, lugar deserto, né? E passou a noite em oração a Deus. Gente, as pessoas não oram 15 minutos por dia. Talvez tem pessoas que têm 20 anos de igreja e nunca tiveram a experiência de passar mais de 1h30 orando. Será que nós somos melhores do que Cristo e não precisamos ter uma vida de oração? Será que nós somos tão mais espirituais do que o próprio Jesus, homem, e a gente não carece de ter
esses momentos? Não. É modelo para nós. Ele ficou a noite inteira orando. E olha o versículo 13. E ao amanhecer chamou os discípulos. Escolheu 12 dentre eles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então olha só que o Senhor está de novo nos ensinando que quando nós formos tomar uma decisão muito importante de escolher algo para a nossa vida, nós precisamos passar tempo em oração. Talvez ele tenha passado 12 horas em oração aqui, 1 hora para cada nome que ele escolheu, para cada discípulo que ele escolheu, dando a nós a direção, porque nós também somos incompletos. Nós somos homens que temos o Espírito, nós somos a madeira de acácia que estamos revestidos de ouro por dentro, porque nascemos de novo, nosso espírito foi recriado. E temos que viver em espírito, ouro por fora. E com essas medidas incompletas, nós precisamos, ao tomar decisões sérias, de escolher coisas, cidade que nós vamos morar, lugar que nós vamos morar, com quem vamos casar, o emprego que nós vamos ter, a profissão que nós vamos escolher para a nossa vida. Nós não podemos escolher assim, de acordo, eu vou escolher esse aqui que eu gosto mais. Nós precisamos fazer como Jesus, 3 meias medidas. Orar, porque nós precisamos da direção de Deus. Então olha só, certo, que nós vamos ver então que o Senhor também aqui, olha só que coisa maravilhosa, que o Senhor mostra tanto para nós que ele era completamente homem ali e incompleto no sentido da humanidade dele, que olha só o que Lucas diz aqui em Lucas 4:1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma e ao fim deles teve fome. Então olha só, esse texto mostra que o Senhor Jesus, homem, era cheio do Espírito Santo e era guiado pelo Espírito Santo. Veja, se ele fosse completo, como homem eu digo, ele não careceria de ser guiado pelo Espírito Santo. Mas ele estava na forma de homem, Deus em forma humana. Então ele careceu de ser guiado, dirigido, conduzido, levado pelo Espírito, não só aqui nessa passagem do deserto, mas em tudo que o Senhor fazia. Então veja, mais um exemplo para nós. Paulo vai falar isso lá em Romanos, capítulo 8, verso 14, que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ou seja, nós não somos guiados por profetas, por profecias, por revelagens, por essas coisas doidas. Nós não somos guiados por essas coisas. Nós somos guiados pelo Espírito se somos filhos. Só os filhos são guiados pelo Espírito. E Jesus era guiado pelo Espírito porque ele precisava. Se Cristo precisava. A gente pode pensar assim de novo. Se tem alguém que não precisava ser dirigido pelo Espírito, que já sabia o que tinha que fazer, era Cristo. Mas não. Jesus carecia de ser dirigido, de ser guiado pelo Espírito Santo. Então, olha só como nós vamos aprendendo as coisas com a palavra do Senhor, certo? Agora aqui em João capítulo 3, né, o verso 34, nós vamos ver aqui, certo? A palavra do Senhor falando do Filho. Filho de Deus. O Filho de Deus, homem, certo? Então, olha só, como que nós estamos estudando assim, né? Progressivamente, só a arca da aliança, a madeira, o ouro e as medidas. São 3 capítulos aqui, né? 3 estudos que está nos dando clareza, não só do Senhor Jesus, que é o mais importante, é nós termos clareza do Senhor Jesus, mas nós temos clareza de como nós vamos ser conduzidos por Deus, o nosso modelo de vida, né? João capítulo 4, verso 34, capítulo 3, verso 34 diz assim, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, falando do Senhor Jesus.
esse texto está falando do Senhor Jesus, que Deus enviou, né? Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus não lhe dá o Espírito sem medida. Pois Deus lhe dá o Espírito sem medida. Então, nós vemos que o Senhor Jesus foi o primeiro homem a receber como homem o Espírito sem medida. O Senhor Jesus foi o primeiro homem a ter o Espírito Santo dentro dele. No Velho Testamento, os homens recebiam o Espírito por medida, por medidas, certo? E o Espírito de Deus estava sobre os homens, não dentro dos homens. Então o Velho Testamento é um testamento em que o Espírito de Deus vinha por porções. Tanto que Moisés tirou do Espírito que tinha e distribuiu para 70. E nós vemos outros exemplos assim. Porque nenhum homem no Antigo Testamento havia sido regenerado, nascido de novo, da água e do Espírito. Para que o Espírito de Deus more dentro de alguém, é preciso regeneração. É preciso nascer da água e do Espírito, certo? Então, o Senhor Jesus recebeu o Espírito sem medidas, mostrando que ele precisou do Espírito de forma plena e absoluta para executar, cumprir a sua missão. Mais uma vez, nós vemos aqui então as medidas da arca, as 3 medidas da arca: 2 côvados e meio, 1 côvado e meio e 1 côvado e meio, falando das 3 medidas da humanidade de Jesus: espírito, alma e corpo. E nós precisamos lembrar do ouro, o espírito sem medida por dentro e por fora. Então esse é o sentido de ser, né, as 3 medidas. Então, para a gente concluir, nós vamos voltar aqui para o livro de Êxodo, né? Para a gente ver, olha só, a realidade, né? Agora, da arca. Ficou bem mais real para nós entender por que que Deus falou: faça de acordo com o que eu estou te mostrando. Porque apontava para o Senhor Jesus em todos os sentidos, em todos os detalhes, certo? Então, o versículo 10 diz assim: também farão uma arca de madeira de acácia. Nós vimos essa informação, ficou perfeito. O seu comprimento, que nós estamos vendo hoje, será de 2 côvados e meio, 1,10. A sua largura de 1 côvado e meio, 70. E sua altura de 1 côvado e meio, 70. Então, comprimento, 1,10, 70 e 70. 3 meias medidas, apontando para a cooperação no ministério do Senhor Jesus e apontando para a cooperação no ministério da igreja, visto que a igreja, ela precisa um dos outros e o Espírito está derramado na igreja sem medida. O Espírito está derramado sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja completa, certo? E nós precisamos viver em corpo para termos a plenitude do Espírito. Nós não conseguiríamos ter plenitude do Espírito sozinhos, na nossa casa, tendo um cristianismo pessoal. Nós precisamos viver em comunidade, juntos, unidos, porque o poder da ressurreição está no meio dos santos, certo? Então olha só, nós estudamos agora as medidas. Tu cobrirás de ouro puro por dentro e por fora. Então nós vimos essa informação também do ouro. E farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Então na próxima aula nós vamos estudar esse texto aqui, certo? Esse texto da moldura. E também fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos seus 4 cantos, 2 argolas de um lado e 2 do outro. E sequente aqui o texto, nós vamos procurar estudar esse texto aqui nos próximos estudos, que o Senhor possa ter dado clareza para você a respeito de Cristo, que você como igreja possa viver Jesus, viver a realidade de Jesus na sua vida, você possa deixar todas as outras informações religiosas de lado e você possa viver Cristo, você possa parar de seguir homens, parar de seguir denominações, de seguir dons, milagres, curas, seguir Jesus.
porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Graça e paz.